Boa tarde, senhores. Vamos nós. Continuando aqui. Ai, meu Deus. Toda vez. Aí. Bom, então nós paramos aqui na ozonólise, certo? Terceiro tipo de oxidação de alcenos que nós vimos. O microfone está longe, foi mal, agora que eu vi. Aí. Então, o terceiro tipo de oxidação que nós vimos foi a ozonólise, certo? Oxidação de alceno, oxidação branda, oxidação enérgica e ozonólise. Neste momento, nós começamos a falar sobre outras oxidações. Oxidação para álcoois e a oxidação de carbonila. Tá? Começando pela oxidação dos álcoois. Nós precisamos lembrar que existem três tipos de álcoois. Álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Tá? Ah, eu não lembro a diferença entre eles, como é que eu faço para identificar? Isso é simples. Quando você tem a hidroxila ligada a um carbono, que tem 3 carbonos ligados a ele, ó, 1, 2, 3. Esse carbono vai ser terciário, então o álcool é terciário. Tá? Se o carbono que recebe a hidroxila está ligado a 1, 2 átomos de carbono, então ele é secundário, logo o álcool será secundário. Se você tiver um álcool em que a hidroxila está ligada a um carbono que está ligado a no máximo um carbono apenas, ele vai ser classificado como primário, então o seu álcool vai ser primário, certo? A oxidação dos álcoois vai variar de acordo com a classificação do álcool em si. Um macete que a gente utiliza aqui é que a classificação do álcool mais o número de oxidações precisa ser igual a 3. Essa é a regrinha, esse é o macete que a gente utiliza. Classificação do álcool mais número de oxidações precisa ser sempre igual a 3. Tá? Dessa forma, você não esquece quantas oxidações cada um tem. Por exemplo, álcool primário. Né? Se o álcool é primário, quantas oxidações que ele vai ter para que isso complete 3? Obrigatoriamente, ele vai ter 2 oxidações. Então, o álcool primário sofre a primeira oxidação. Essa oxidação pode ser a partir do permanganato de potássio ou do dicromato de potássio, que já eram aqueles que nós tínhamos anteriormente. Tá? Isso acontece em meio ácido, a quente, para que a reação seja favorecida. Então, ao oxidar o álcool primário, você transforma este álcool em um aldeído. Ó. Tá? Sempre que você tem um álcool primário e você faz a primeira oxidação, você chega a um aldeído. Se você oxidar mais uma vez isso, o aldeído será oxidado para ácido carboxílico. Então, o álcool primário sofre 2 oxidações. A primeira forma aldeído, a segunda forma ácido carboxílico. É por isso que eu disse aqui na ozonólise que o zinco é tão importante, para que o zinco possa reagir com a água oxigenada, porque senão essa água oxigenada reagiria com o aldeído e aí daria origem ao ácido carboxílico. Por quê? Porque os aldeídos, quando oxidados, passam para ácido carboxílico, certo? Essa é a sequência de oxidação que nós temos. Um exemplo clássico disso é o vinho que a gente tem em casa. O vinho tem etanol, que é justamente esse álcool. Quando ele se oxida, fica muito tempo aberto, entrando ar, ele sofre oxidação e aquele vinho azeda. O que acontece com aquele vinho? Ele oxida para aldeído, de aldeído para ácido carboxílico, aquilo vira vinagre, ó, ácido acético, vira vinagre. Então, o vinho, como tem álcool, sofre oxidação e chega até ácido acético, que é o vinagrão que a gente tem. Isso só é possível porque esse álcool, ele é um álcool primário, certo? Outra coisa que eu gostaria de citar para vocês, que é exatamente na contramão. O contrário da oxidação é a redução. Como que eu faço redução? Adicionando hidrogênio.
Então, se eu fizer vou até escrever aqui, ó, redução. Então, se eu fizer a redução do ácido carboxílico, eu gero aldeído. Se eu fizer a redução do aldeído, eu gero álcool primário. Tá? Então, o caminho com o oxigênio é a oxidação e o caminho com o hidrogênio é o processo de redução. Então, se eu pegar o ácido carboxílico e reduzir, ele vira aldeído. Se eu reduzir o aldeído, ele vira álcool primário. Essa é a sequência que a gente tem, tanto de oxidação quanto de redução. Antigamente, os bafômetros, eles eram a base de troca de cor. Nós tínhamos uma reação acontecendo no bafômetro, que era uma reação de oxidação do álcool. Então, se a pessoa estivesse com hálito etílico, ou seja, se tivesse ingerido álcool, qualquer bebida alcoólica, ele ia soprar o bafômetro e esse bafômetro mudaria de cor. Por que ele mudaria de cor? Porque lá, né, nessa reação, ele tinha dicromato em meio ácido, com o álcool que você sopra, esse álcool vai oxidar, o cromo vai reduzir e o cromo acaba trocando de cor. Tá? O cromo, quando reduzido, ele acaba trocando de coloração. Então, soprou no bafômetro, trocou de cor, é sinal que tem álcool, tá, no seu bafo, significa dizer que você bebeu. Caso não exista álcool, essa reação não ocorre e o bafômetro continua da mesma cor, mudando de laranjadinho para verde. Quanto maior a intensidade desse verde, mais álcool você ingeriu. Tá? É algo parecido com isso. Ó. O dicromato de potássio, quando vira cromo mais 3, troca de cor. Essa troca só é possível porque o álcool acaba oxidando até ácido carboxílico e o cromo acaba reduzindo, certo? Hoje em dia, os bafômetros já funcionam com biosensor e aí, inclusive, ele já mostra qual é a concentração de álcool que você tem no sangue e é muito mais confiável e muito mais rápido, certo? Ok? Mas aí está um exemplo da reação de oxidação do álcool primário até ácido carboxílico. Os outros dois tipos de álcoois que nós temos. Álcool secundário. Então vamos lá. Classificação dele: 2. Mais. Número de oxidação: não sei. Tem que ser igual a 3. Então quantas oxidações que ele sofre? Apenas uma. O álcool secundário sofre apenas uma oxidação. Ele passa de álcool secundário para cetona. Tá? Passa de álcool secundário para cetona. E a cetona simplesmente não oxida mais. Por quê? Porque se ela oxidar, ela passa para carbono mais 4 e aí eu deixo de ter uma molécula orgânica, tá? Deixo de ter um composto orgânico. Então, a cetona não oxida mais. Álcool secundário oxida, vira cetona e ponto final. Se você fizer o contrário, se você fizer a redução, você volta a ter o teu álcool. Então, cetona, sofrendo um processo de redução, volta a ser um álcool secundário. Está aqui. Essa é a oxidação de álcoois secundários. Apenas uma oxidação vai direto para cetona. Tá? Por isso que quando eu falei da ozonólise, mais uma vez, eu falei do aldeído. Vocês podem perceber que eu nem citei que esse H2O2, essa água oxigenada, ia atacar a cetona. Por quê? Porque não adianta atacar a cetona. Ela não oxida mais, ela está no máximo de oxidação do carbono. Então, ela não vai sofrer mais oxidação, ok? Ela não passa para outra substância aqui. Por isso que a nossa preocupação era com o aldeído, que ainda pode se oxidar a ácido carboxílico. E aqui, por último, mas não menos importante, é o álcool terciário. Então, álcool terciário, mais quantas oxidações ele vai sofrer? 0. Significa dizer que álcool terciário não oxida. Tá? Álcool terciário não oxida. Por que álcool terciário não oxida? Porque o carbono não consegue atingir o número de oxidação maior aqui. Tá? Eu, se fizer a oxidação desse álcool, eu acabo quebrando essa molécula e transformo ela em outros compostos. Por isso que nós falamos que o álcool terciário não sofre o processo de oxidação.
Essa oxidação de álcoois aparece com muita frequência em prova de primeiro dia e prova específica. Então, a gente precisa saber estas oxidações. Álcool primário vira aldeído, vira ácido carboxílico. Álcool secundário vira cetona. Álcool terciário não sofre oxidação. Tá aí. É isso. Tá? É isso que nós temos aqui nessas oxidações de álcoois. E ainda falando de algumas oxidações, nós precisamos ficar esperto aqui, ó, com o aldeído e com a cetona. Por que, professor, ficar esperto? Porque falando de isomeria, mas o que isomeria aqui tem a ver? Tudo. O álcool não, desculpe-me, a cetona e o aldeído, tá? A cetona e o aldeído são isômeros. Tanto é que se você colocar aqui, ó, C3H6O, você não sabe se isso é um aldeído ou se isso é uma cetona. Como que eu faço para descobrir se isso é um aldeído ou se isso é uma cetona? Simplesmente é só fazer a oxidação. Por quê? O que eu acabei de explicar para vocês? Que o aldeído, ó, que o aldeído pode sofrer oxidação para ácido carboxílico. E a cetona simplesmente não sofre mais oxidação. Então, se eu não sei, tá? Se eu não sei se eu tenho um aldeído ou se eu tenho uma cetona, é só eu pegar essa amostra e fazer a oxidação dela. Se eu conseguir oxidar essa amostra, é porque ela foi capaz de oxidar. Traduzindo, ela é um aldeído, sofre oxidação, até ácido carboxílico. Agora, se eu tentei oxidar essa amostra e simplesmente essa amostra não oxidou, é porque isso era uma cetona. Então, eu posso utilizar, tá? Eu posso utilizar esta oxidação do aldeído e essa não oxidação da cetona para conseguir distinguir o que eu tenho ali. Exercícios discursivos, como da UEL, como da Federal, podem cobrar isso. Exercícios específicos, como da UEM, podem cobrar isso. Pode aparecer em primeiro dia? Até pode. Menos comum, mas pode sim. Tá? Mas é mais comum que isso apareça na específica ou no PAS 3. Para quem vai fazer o PAS 3, esse conteúdo cai na prova. Né? Não só na específica, mas também na prova geral. Então, tem que ficar ligadão. Existem, basicamente, 3 testes. Eu preciso decorar esses testes? Olha, para ser sincero, não. Tá? Não. O que eu só quero que você saiba é que se houve reação, né? Se houve reação, é porque era um aldeído. Então ele conseguiu reagir. Se não houve reação, é porque era uma cetona. Ponto. Essas são as únicas coisas que eu quero que você saiba. Né? Mas existem aqui 3 testes. O reativo de Tollens, que é o mais bonito de todos, que é a formação do espelho de prata. Né? Como assim, professor? Formação do espelho de prata. Se a gente fizer o teste com o reativo de Tollens e formar um espelho de prata, por exemplo, você pega um tubo de ensaio, faz essa reação, se tiver o processo acontecendo, vai formar uma camada fina nesse vidro aqui, ó, de prata. Tá? A prata vai ser reduzida, enquanto o aldeído vai ser oxidado. E aí a gente forma uma camada de prata, como se fosse um espelho. Tá? Fica lindo, lindo, lindo esse experimento. Então, se houver reação, significa dizer que eu tenho um aldeído. Se eu coloquei o meu produto ali e nada acontece, então eu não tenho um aldeído, eu tenho uma cetona. Reativo de Feeling e reativo de Benedict também muito parecidos. Tá? Eles vão gerar um produto meio avermelhado, um laranja bem avermelhado. Por quê? Por conta do cobre. Tá? Por conta do cobre. Se eu tiver essa formação de cobre, tá aqui. Se eu tiver a formação de cobre, se eu tiver a formação desse item avermelhado na minha reação, significa dizer que o cobre reduziu, então o aldeído oxidou até ácido carboxílico. Se nada muda, se a coloração não sofre mudança, é porque simplesmente eu tinha uma cetona, não houve reação, então não houve oxidação alguma e nem redução do cobre. Tá? Então são alguns
testes que a gente tem para determinar se é um aldeído ou se é uma cetona. Mas eu volto a repetir para vocês. O mais importante aqui para as provas é saber que o aldeído oxida e a cetona não. Ponto final. Tá? Essa seria uma maneira de descobrir se isso aqui é um aldeído ou se isso aqui é uma cetona. Está lá. Está lá. Estas são as nossas reações de oxidação. Tá? As principais reações de oxidação estão aqui. E agora, professor? E agora que nós finalizamos o terceiro tipo... Cadê? Não dá para eu selecionar o slide que eu quero ir? Dá. Nós terminamos o terceiro tipo de reação orgânica que nós temos. E aí nós vamos agora para as reações mais comuns, mais cobradas nas provas, que são as reações de substituição. Aqui. Essas sim, essas são as campeãs de prova. Tá? Ah, é, professor? É. Essas são as reações mais cobradas na prova. Principalmente as reações de substituição em aromático. A substituição de alcano aparece? Aparece. Mas comparado com a substituição de aromáticos, não tem nem o que falar. Tá? A reação de substituição em aromáticos, 50% da prova de reação orgânica basicamente é dela. Então, tem que ficar atento aí. Geralmente eu começo por ela, mas como eu falei, o material de vocês veio do avesso, né? Então isso aqui vai estar lá no finalzinho para vocês, tá bom? Lembrando que isso aqui ainda é frente C, ok? Ainda é frente C. Para quem está acompanhando pela apostila aí, tá? Pode trocar, porque a gente tem essa mudancinha acontecendo de apostila aí. Bom, reações de substituição. O primeiro tipo de reação de substituição que nós vamos falar são as reações de substituição nos alcanos. O que é um alcano, professor? Só lembrar do nome. Alcano, ano tem ligação simples, então é o hidrocarboneto de cadeia aberta que apresenta ligações simples, ok? Então nós vamos começar a falar sobre ele agora. Simbora, tá? Simbora. A primeira coisa que você precisa saber não é nem aqui, ó. Aqui nem é o principal, digamos assim. A reação de substituição, como eu citei já para vocês lá no início de tudo, ela vai, como o nome já diz, substituir, no caso dos alcanos, vai substituir um hidrogênio por alguma coisa. Que coisa? Que coisa? Depende. Pode ser um halogênio, cloro, bromo, iodo. Pode ser um grupo NO2, através de uma nitração. Pode ser um grupo HSO3, pela sulfonação. Tá? Depende do que nós vamos colocar para reagir. Porém, sempre haverá substituição de hidrogênio. O mais importante que eu quero que vocês entendam aqui é que a substituição ela será proporcional. Se eu utilizo 1 mol de cloro, quanto que eu vou substituir de hidrogênio? 1 mol de hidrogênio. Por quê? Porque um cloro se liga ao hidrogênio, sai na forma de HCl, e o outro cloro vem para cá, se ligar ao carbono. Ah, mas e se eu quiser substituir 2 hidrogênios? Existe essa possibilidade? Existe. Só que ao invés de 1, eu utilizo o quê? 2 cloros. Porque daí eu consigo substituir outro hidrogênio. Ah, eu quero substituir os 3 cloros. Desculpa, os 3 hidrogênios. Utilizo 3 cloros, porque daí eu substituo mais um. Ah, eu quero substituir os 4. Então você utiliza 4 cloros, porque daí você coloca, né, aqui os 4. Então eu só consigo substituir a quantidade de hidrogênios pela estequiometria do meu halogênio. Óbvio que isso vale para cloro, isso vale para bromo, isso vale para iodo. Tanto faz, tanto faz. Só que o principal é saber que se eu utilizo 1 mol, eu substituo um hidrogênio. 2 mols, 2 hidrogênios e assim por diante.
certo? Nessa molécula em si, não existe dor de cabeça. Por quê? Porque só existe um carbono para que a gente possa fazer a substituição. Então, obrigatoriamente, eu escolho qualquer hidrogênio, porque são todos iguais, e faço a substituição do hidrogênio pelo cloro. O problema surge quando a gente tem situações em que a cadeia tem 2 ou mais átomos de carbono, principalmente se ela tiver 3 ou mais. Por quê? Se ela tiver 2 carbonos, os 2 são iguais, a substituição é a mesma. Só que se ela tiver 3 ou mais átomos de carbono, eu vou ter carbonos diferentes. Como assim carbonos diferentes? Carbono primário, secundário e terciário, né? Além de poder ter um carbono quaternário. Porém, o carbono quaternário, ele não tem hidrogênios, né? Porque ele está ligado a 4 átomos de carbono. Então, ele não tem como ser substituído. Os que podem ser substituídos são os carbonos primário, secundário e terciário. E se eu tiver classificações diferentes de carbonos na cadeia, eu vou ter preferências de substituição diferentes também. Só para vocês entenderem, e isso é importante para o caramba, é que o carbono terciário é o carbono mais reativo que eu tenho. Então, o primeiro hidrogênio que eu vou substituir é o que a gente chama de hidrogênio terciário. Professor, o que é um hidrogênio terciário? É um hidrogênio que está ligado a um carbono terciário. Então, eu substituo o hidrogênio terciário, depois o hidrogênio secundário e depois o hidrogênio primário. Isso vai nos dar proporções, isso vai nos dar porcentagens diferentes de produtos formados. Ah, mas então eu vou formar vários produtos. Vai. Só que, como eu digo para vocês aqui na Química Orgânica, o que importa é o produto majoritário. É o produto em maior proporção. Mostrando o que eu estou falando para vocês. Aqui está. Você sempre pega a cadeia carbônica principal e deixa a tua ramificação para fora. A ramificação não pode ser substituída? Pode, em situações especiais, e eu vou fazer um exercício com vocês mais para frente disso e vou mostrar quando que vai substituir a ramificação e quando que vai substituir a cadeia principal. Por enquanto, vamos focar na cadeia principal. Classifique os carbonos. Esse aqui está ligado a apenas 1, é primário. Esse está ligado a 1, 2, 3. Então, ele é terciário. Esse está ligado a 2, é secundário. Esse está ligado a 1, é primário. Então, qual é o primeiro hidrogênio que eu vou substituir? O do carbono terciário, que é justamente esse. Então, esse hidrogênio vai sofrer a maior porcentagem de substituição. Então, o bromo vai lá, pega esse hidrogênio, o outro bromo vem e entra no lugar dele, formando o subproduto. E aí o meu produto principal aqui, que é o composto orgânico. Como que essas reações ocorrem? Através de aquecimento e catalisado pela luz. Esse é o lambda, e o lambda significa luz. Então, a reação de substituição de cloro, bromo e iodo, ou seja, uma halogenação nos alcanos, ela ocorre através da presença de luz e aquecimento, tá? Para favorecer o processo. Isso irá substituir preferencialmente o carbono terciário. Então, nesse caso, se o exercício tivesse pedido qual é o produto majoritário, qual é o produto principal formado? Esse, tá? Esse. Esse é o produto principal, esse é o produto majoritário formado. Por quê? Porque foi substituído justamente o hidrogênio do carbono terciário. Porém, para mostrar isso melhor para vocês, tem um outro exemplão aqui. Bem parecido, para não falar que não é igual, no lugar do bromo, aqui eu usei cloro. Tá? É o mesmo composto, só que eu utilizei cloro aqui e coloquei as porcentagens para vocês de cada um. Então, aqueço, né, e adiciono cloro para fazer a reação.
o que a gente faz? Mesma coisa. Você pega a cadeia principal, classifica os carbonos, então, primário, terciário, secundário e primário. E aí o que você faz? O produto principal vai ser a substituição do hidrogênio terciário, que é esse aqui. Tanto é que se você pegar este produto, qual é a porcentagem dele em relação aos outros? 90% do que eu produzo substitui o hidrogênio terciário. Então, significa dizer que esse é o seu produto principal, esse é o seu produto majoritário. Tá? Eu ainda formo outros? Formo, porém com uma abundância bem menor. Carbono terciário, quem que é reativo depois dele? O secundário. Tanto é que se você pegar a substituição do cloro nesse carbono, é este. Tem a segunda maior abundância, 9%. E se eu somar dos primários, eu chego a 1% apenas. O que mostra, tá? O que mostra para vocês que a substituição do hidrogênio terciário é sempre prioritário. Substitui o do hidrogênio terciário. Professor, não tem. Não tem. Não tem carbono terciário. Só tem primário e secundário. Então, qual vai ser o do produto principal? O do carbono secundário. Não tem secundário, só tem primário. Então, só vai ter um tipo de produto aí acontecendo. Tá? Só existirá um tipo de produto aí. Isso que eu expliquei para vocês aqui agora serve para todas as reações de substituição em alcano. Não serve só para a halogenação. Serve para nitração, serve para sulfonação, serve para quaisquer outras reações que a gente tenha. Beleza? Certo? Não esqueçam dessa sequência. É a terceira vez que eu volto e falo dela. Não esqueçam dessa sequência. Ok? Vamos lá. Aqui eu tenho o mecanismo de como isso acontece, né? Aqui, como os átomos serão iguais, Cl2, Br2 e 2, o mecanismo será via radical livre. Preciso saber disso? Não, não preciso saber disso completo. Eu só gostaria que você soubesse que a halogenação dos alcanos ocorre por radicais livres. Só isso. Por quê? Porque a gente vai ter variação na substituição dos aromáticos. A substituição dos aromáticos não será por radical livre, será por substituição eletrofílica. Tá? Então, só para conseguir separar o dos alcanos com o dos aromáticos. Beleza? Mas não precisa se prender, né? Não precisa se prender a essas etapas de forma alguma. Vai lá comer uma fruta, tomar uma água de coco, se refrescar. A gente volta daqui a pouco para continuar com essas substituições. Até daqui a pouquinho.